A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. E hoje iremos estudar a lição de número 8. Ela tem como título Transgênero. Que transrealidade é essa? É um tema muito importante, muito proveitoso e que nos trará conhecimentos complementares para a nossa vida de professor e também de aluno. Aqui já de antemão, quero colocar aqui transgênero, a palavra é um termo guarda-chuva, e lá na frente nós vamos entender o porquê está com essa conotação de guarda-chuva, tá bom? Então vamos lá. O texto áureo, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará, ou seja, está falando de quem? Do filho. Está falando do quê? De uma decisão consciente. Deixará, ou seja, decisão consciente. O varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se a, ou seja, esse marido não estará mais apegado ao pai e à mãe, mas apegar-se a sua mulher. Ou seja, o apegar-se a, além de estar fazendo conotação a transição de filho para marido, está falando de tomar uma posição ou uma atitude. Apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ou seja, é o rompimento com as relações de filho para a união de marido. Ou seja, é construído um novo relacionamento, passando de filho para marido. Verdade prática, a sexualidade bíblica, ou seja, quando nós falamos de bíblica, nós estamos falando do referencial de modelo, ok? O nosso referencial de modelo é o quê? Bíblico. Esse é uma afirmação, tá bom? Heterossexual, biologicamente, definida conforme o sexo divinamente criado. Ou seja, estamos falando na categoria de criacionismo e não evolucionismo, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos aprender aqui sobre a questão da desconstrução, que nós já estamos vendo aí aulas passadas, né? Desde aulas passadas, a desconstrução, masculinidade, feminilidade e agora transgênero. E aqui nós vamos ver que é uma desconstrução de cima para baixo, negando até a base, não somente bíblica, mas também biológica. O autor deixa bem claro. E esses movimentos não estão baseados na ciência, porque a ciência os contrapõe, e nem a Bíblia também, porque ela os contrapõe. Então, o embasamento está na questão filosófica e crítica. E nós vamos ver, como o próprio autor deixou bem claro, que existe uma benevolência da mídia, a mídia digital, a mídia comum e também tradicional, ok? Então, vamos lá. Nós vamos ver aqui a questão de cargos, né? As pessoas estão perdendo cargos, as pessoas estão perdendo vagas em faculdades devido ao seu posicionamento social, seu posicionamento político e também o seu posicionamento religioso. Lembrando que eu tenho um vídeo no canal, eu vou até deixar na descrição do vídeo, LGBTQIPN+, né? É um vídeo que eu fiz falando sobre o movimento, então eu vou deixar na descrição do vídeo aí, para depois você também assistir. E um outro vídeo também que eu fiz muito bom, que fala sobre todo esse aparato que nós estamos estudando, Revolução Sexual de 1968. Então, são dois vídeos que eu vou deixar na descrição para que você possa assistir e pode ter certeza que vai ser uma bênção, ok? Estamos com novos inscritos, novas pessoas estão no nosso canal, então nós temos aí muitos vídeos bons, ok?
Então vamos lá. Na nossa introdução, vamos lá, na nossa introdução, vamos entender essa questão. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual, tá bom? Então, a desconstrução dos valores e a revolução sexual, essa no Brasil de 1968, ela foi fundamental para que esse movimento crescesse de tal forma. Não somente no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Inglaterra, e, enfim, em várias partes do mundo nós estamos vendo aí e vimos no passado, década de 60 para frente, a segunda onda desse movimento, o movimento queer, por exemplo. Eu tenho um vídeo também falando sobre o movimento queer, muito interessante, muito bom, vale muito a pena você assistir. Então não são dois, eu vou deixar esses 3 vídeos na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. O nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico, ok? Então aqui nós falamos sobre propósito, finalidade, e também nós falamos em aulas passadas sobre os papéis específicos. Então Deus criou o ser humano biblicamente com propósito, com finalidade e com papéis específicos, e isso é importante. Nós estamos baseados a nossa sexualidade no contexto e no viés bíblico e não social determinado aí pela política e pelos padrões da política e também social. O tópico de número 1, compreendendo o pensamento da transgeneridade. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 70, os feministas usaram o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar o comportamento social dos gêneros e estabelecido pela cultura, não pelas características biológicas do sexo, ou seja, a questão do estabelecimento do sexo, nós já estudamos, ela está relacionada não à questão biológica e nem na questão bíblica, mas sim na questão cultural e social. E quando nós falamos de ciências sociais, nós estamos falando justamente desse estudo, é a área científica que estuda o que? A organização das sociedades e culturas atuais, ok? Então nós vamos ver que na década de 60, como ele citou aqui, década de 70, 1960, a revolução sexual ou a liberação sexual foi o quê? Um desafio aos códigos tradicionais de comportamentos, a sexualidade humana, o relacionamento interpessoal, ou seja, falava sobre essa sexualidade humana, sobre o comportamento e também os relacionamentos interpessoais. Então essa década de 60 e 70 foi uma década de muita explosão, né? Uma década, por exemplo, para os irmãos terem uma noção, 1960 houve a criação da pílula anticoncepcional, ou seja, um sistema de prevenção de gravidez. E, na verdade, o foco também está correlacionado, ou se nós vemos com bons olhos, ou alguns veem com más olhos, essa questão da pílula, o fato que ela assegurou para a sociedade a libertinagem, ou seja, a relação sexual sem se preocupar com a gravidez. E lembrando que na década de 80, por causa dessa liberdade sexual, dos relacionamentos que estavam mais abertos, os irmãos bem lembram, os irmãos que um pouquinho antes de 80, houve um boom da AIDS, né? Justamente por causa da liberação sexual que estava ocorrendo. Então, quando eu falo aqui o outro ponto bem interessante aqui, a questão do gênero, nós já aprendemos sobre ideologia de gênero. Ideologia de gênero seria um termo não usual. O certo seria identidade de gênero. Isso nós aprendemos nas aulas passadas.
E só para nós recapitularmos, não existe apenas o gênero masculino e feminino, mas sim um espectro que pode ser mais amplo que somente a identificação com o sexo feminino e o sexo masculino. Os seres humanos nascem igual, segundo a identidade de gênero. A percepção de uma pessoa sobre o seu gênero não é uma escolha, é um entendimento sobre sua identidade, enquanto indivíduo independente do sexo biológico. Então, basicamente, identidade de gênero está falando sobre esse conceito, ok? Foi apresentado aqui. Nós vamos ver aqui que alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Ó, alegam, avaliam e validam. São 3 palavras que são abordadas aqui. A gente tem que prestar muita atenção nas colocações do autor. Ó, alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico, ou seja, tanto a identidade de gênero, as ciências sociais e todo esse movimento. Avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social. Com isso, não se acredita mais na questão da anatomia ou a constituição da anatomia do corpo. E validam qualquer comportamento social. 3 palavras-chave: alegam, avaliam e validam. Palavras que estão aqui no próprio texto da nossa revista, ok? Então, os órgãos reprodutores, na verdade, não servem para não se usa eles como parâmetro, na verdade, né? Me fugiu a palavra. Então, os órgãos reprodutores, eles não servem como parâmetro, ignoram as características físicas e biológicas, comportamentais e de personalidade. Ignoram tudo isso. Então, o ser humano nasce sexualmente neutro. Então, essa é a ideia. Cisgênero e transgênero. Só palavra difícil, irmão. Meu Deus. Vamos lá. Cisgênero. Vamos resumir aqui. O próprio autor já deixou bem interessante. Ó, cisgênero. Cisgênero é a concordância com o sexo de nascimento. Então, eu posso me classificar na categoria de cisgênero. Ou seja, eu concordo com o sexo de nascimento. O transgênero se diz disforia de gênero ou que sofre disforia de gênero. Então, o transgênero há um desconforto com o sexo biológico que ele nasce. Então, há uma oposição ao sexo de nascimento. Então, essa disforia é um desconforto que a pessoa sente em detrimento do corpo físico que ele nasceu. Então, aqui o movimento social de representatividade está caracterizada nessas letras, né? LGBTQIPN+, ok? E eu lembro que na aula que eu ministrei sobre LGBTQI PN+, eu deixei bem claro lá que existem grupos que colocam até 52 letras, né? Então vamos lá. Transgênero e sexualidade. Então já aprendemos que nós cristãos, principalmente, estamos nessa categoria de cisgênero e temos aí os transgêneros. Vamos começando a definir. Transgênero e sexualidade. Vamos lá. Aqui nós temos os grupos. Eu até fiz uma lista até mais completa do que essa e eu queria colocar aqui. Lembra que eu falei do termo guarda-chuva lá no início da nossa aula? Acompanhe comigo aí, ó. Transgênero, que transrealidade é essa? Eu falei que transgênero é um termo guarda-chuva. Se você pegar queer, porque é LGBTQ, que é de queer, QIPN é mais. Então vamos lá. A palavra queer, tá?
é um termo guarda-chuva, queer, que significa estranho, peculiar. Então, são temas que eram para ser uma palavra de desprezar alguém, mas eles pegam esse termo e associam a eles mesmos como forma de protesto, ok? Então, aqui nós temos o queer, nós temos transexual, transgênero e travesti. Essas 4 palavras, queer, transexual, transgênero e travesti, são termos guarda-chuvas, ok? Tanto é que se você pegar as fotos, as imagens da passeata LGBT, eles usam muito o termo LGBT, porque os outros são termos guarda-chuva e muitas das vezes são nomes que são trazidos de fora, principalmente do contexto americano. Então vamos lá. Então aqui nós vamos ver que nessa ideologia não há contexto entre sexo biológico e gênero. Uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Entendeu? Porque que é um termo guarda-chuva, tá? A mesma coisa a palavra woke. Eu tenho um texto, um vídeo sobre woke, falando sobre o woke, e também é um termo guarda-chuva, porque foi usado pelos descendentes afro-americanos e para uma pauta sobre a segregação racial. Aí eles foram, o termo woke, os movimentos, principalmente de esquerda, os movimentos de liberdade sexual, o próprio movimento LGBTQIPN+, eles pegaram essa ideia e trazeram ela, exportaram ela dos Estados Unidos para cá. Então hoje se caracteriza esse movimento de cancelamento, enfim, tanto nas redes sociais, empresas que não aderem aos filmes também, né, que não aderem aos padrões exigidos pela minoria, nós vamos ver que está relacionado a esse termo que eu acabei de mencionar, o termo woke. Então ele se tornou um termo guarda-chuva utilizado por muitos movimentos sociais. Então vamos lá. O ser humano, eu coloquei aqui, tá? O ser humano não tem uma essência ou uma identidade definida ao nascer. Primeiro, existimos e a partir das escolhas vamos definindo a nossa essência. Quem falou isso foi Jean-Paul Sartre. Nós citamos isso na outra aula, né? 1905-1980, né? O falecimento. E é interessante porque a ideia das feministas se baseiam muito nessa questão, né? Não se nasce mulher, se torna mulher. Está muito baseado nisso. Ó. O ser humano não tem uma essência ou uma identidade definida ao nascer. Lembra muito identidade de gênero, né? Primeiro, existimos, nascemos, crescemos. E a partir das escolhas, vamos definindo a nossa essência. Olha para você ver que interessante como isso se encaixa com os grupos LGBTQIPN+, e também com os movimentos feministas. Tanto é que a primeira letra, L, LGBTQIPN+, a L é lésbica. E não somente as lésbicas, mas também representa o movimento feminista, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que Jean-Paul Sartre ele era um escritor militante das causas políticas de esquerda, tá? Então a sua filosofia, as suas críticas tem muito a ver com os papéis sociais. Então vamos lá. Eu fiz uma lista bem mais completa aqui, eu queria passar para os irmãos sobre LGBTQIPN+. Vamos lá. L, lésbica, ou seja, mulher que gosta de mulher. G, gay, homem gosta de homem. B, de bissexual, gosta dos dois gêneros. T, transgênero. Aqui nós temos travesti, ou seja,
é feminina ou não binária, tá bom? Ou chamado de transexual, não se identifica com o sexo nascido. Por isso que é um termo também guarda-chuva, ok? Então, transgênero está associado com travesti, que é feminina ou não binária, tá bom? Ou chamado de transexual. Que é queer, não é heterossexual ou cuja sexualidade ou identidade muda com o tempo. Também é um termo guarda-chuva. O intersexual. Aqui nós estamos falando de um caso de hermafroditismo. São indivíduos que nasceram com órgãos sexuais ambíguos, tá bom? O A, que é assexual, sente pouca ou nenhuma atração por outra pessoa. O P, que é pansexual, é a pessoa que sente a atração por todos os gêneros, tá bom? Se encaixa muito com transgênero. Vamos lá. O N, não binário, ou seja, é pessoa que não se identifica estritamente com homem ou mulher, situando-se em algum ponto fora do binário do gênero tradicional. Então, não binário, na verdade, ele não se identifica ou está fora desse âmbito binário, né, que é o nosso ideal, né? Quando a gente fala que nós somos binários, é porque nós acreditamos na biologia masculina e feminina, e também bíblica, né? Então, existem os não binários e os binários. E o mais, que significa várias outras expressões ou gêneros e de sexualidade. Então, tem duas características, por isso que eu falei que em algumas nomenclaturas existe 52, porque nós estamos falando de gênero e de sexualidade. Então, isso pode expandir para muitos outros grupos de pessoas, tá bom? Então, existem versões aí até com 52 versões. Então, aqui, essa identidade, né, LGBTQIPN+, que o autor colocou só alguns, então eu preferi fazer uma lista mais completa aqui, tá bom? O tópico 2, reafirmando a visão bíblica de gênero, a constituição biológica. Então nós falamos também na outra aula, eu queria reforçar, a criação de Deus foi perfeita e a execução foi parcial. A criação, homem, pó da terra, pó molhado da terra, e mulher, costela e carne do homem. Então eu tenho uma criação perfeita com execução parcial. Por que uma execução parcial? Porque eu preciso de entender que o homem não é autorreprodutor e a mulher também não é autorreprodutiva. Então precisa da união dos dois sexos para se ter uma cocriação, uma participação na criação de Deus. Então vamos lá. Adão, pó úmido da terra. A nossa declaração de fé fala que nós somos compostos de matéria física, corpo, e também de imateriais, espírito e alma. Então nós fazemos parte dessa esfera da tricotomia, tá bom? O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação, tá bom? Aonde os cromossomos sexuais existem, são pares, né? Mas uma definição interessante é que o homem possui o cromossomo X e Y e a mulher contém o cromossomo XX. Isso define o sexo. No homem, vamos dizer entre aspas, poder, né? E não é poder, me entenda bem, é só entre aspas, de gerar menino e menina, e a mulher tem aí o poder, entre aspas, de gerar menino. Então, na combinação XX nasce XX menina, XY menino, ok? Então vamos lá. Então o homem tem o X e o Y, a mulher tem o X e o X. Então vamos entender aqui. Então aqui nessa questão da criação, a constituição biológica,
Nós também aprendemos em aulas passadas que nós falamos sobre duas coisas importantes: o dimorfismo e os traços arquétipos. Tá? Quem está acompanhando o canal sabe do que nós estamos falando. O dimorfismo são as características marcantes e distintas entre macho e fêmea, entre o sexo masculino e feminino. E os traços arquétipos estão ligados à categoria física, de personalidade e de comportamento. Então, é interessante nós falarmos aqui nessa questão dentro da constituição biológica. Então, vamos lá. A constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Então, essa renovação é obra do Espírito Santo, segundo Efésios 4 e 22. Se nós pegarmos Gênesis, capítulo 6, versículo 5, que o autor definiu aqui, nós vamos ver que a motivação das ideias, lembra? É o prenúncio da destruição. É que a motivação das ideias que estavam naquele povo provinha e somente era inclinada à prática do mal. Era uma questão intrínseca do homem, ou seja, essa ideia de imagem e semelhança moral de Deus estava começando a se perder logo no início, quando Deus criou o homem e o homem teve que sair do jardim e constituir civilizações. Então, essa ideia da imagem e semelhança moral de Deus, ela estava sendo perdida. E Efésios 4, versículo 27, olha para você ver o que diz. Quanto à vossa antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Olha para você ver. Então, essa criação aqui, ela tem o quê? Ela tem a finalidade, ela tem uma finalidade. Ela também tem propósito e papéis bem definidos. Então, quando nós falamos dessa destruição, dessa descaracterização do homem, nós estamos falando dessa mancha do pecado, e ele precisa ser renovado, restituído ao seu posto de imagem e semelhança de Deus. Então, a responsabilidade do homem na terra é responder às obrigações, às demandas impostas por Deus no início, que foi estabelecido por Deus. Então, aqui nós temos aí uma importante lição para nós, tá bom? No subtópico ainda 2, a Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Aqui ele citou 1 Coríntios capítulo 6, do 18 ao 20. Eu fui lá para o versículo 18, onde eu reduzi aqui que o ser humano estava vivendo em impiedade e injustiça. No versículo 21, vai falar que o ser humano não o glorificou, né? E nem lhe deu graças. No versículo 23, trocaram a sua glória. E o versículo 24, devido a várias questões de imprudência, de respeito, de adoração e de descaracterização da imagem e semelhança de Deus, o versículo 24 vai dizer o seguinte: por esse motivo, Deus os entregou, tais pessoas, à impureza sexual. Então, nós vamos ver que muitas coisas que acontecem é devido à imoralidade causada pelo pecado inicial, ok? Então, vamos lá. Isso é tudo que eu falei em 1 Coríntios capítulo 6, tá bom? Então, vamos lá. O subtópico de número 3, a constituição da sexualidade. Macho e fêmea institui a sexualidade através, né, do macho e fêmea, dos órgãos reprodutores, tá bom? Então, o homem vai se unir sexualmente com essa parceira, com essa mulher, com essa fêmea, tá bom? Então, o relacionamento sexual
prevê uma satisfação completa. Então, o sexo não é algo demoníaco. O sexo, além de ser prazeroso, ele foi o desejo de Deus para a manutenção dessa integridade física, emocional e espiritual. O sexo faz parte do casamento e tem relações íntimas com a nossa espiritualidade, ok? Então, uma casa aonde o marido e a mulher comungam da satisfação e do prazer pelo sexo, ele tem aí uma dádiva de Deus dentro do seu lar, porque foi Deus quem instituiu a sexualidade. Se Deus não quisesse que o ser humano fizesse sexo, ele não teria criado os órgãos reprodutores do macho e também da fêmea, ok? Então, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, entenda muito bem isso, de uma vez por toda até aqui. Essa revolução sexual que não começa na década de 60, ela se reforça na década de 60. Isso nós temos casos aí de 1800, tá bom? E se você voltar mais atrás, século XVI, século XVII, tá bom? Com o iluminismo, algumas ideias relacionadas a isso, a liberdade, e você vai ver que não é um construto o que nós acreditamos sobre sexo, gênero e sexualidade não está baseado num construto da sociedade, numa construção dela, tá bom? Nós estamos baseados na questão biológica. Aí é interessante por quê? Porque a sociedade ela se baseia em alguém, ela se baseia em algum critério. E nós nos baseamos na Bíblia. A Bíblia é o nosso norteador. Eu falei na outra aula, imagine você uma terra, um mundo sem a Bíblia, ou sem Deus. Porque se não tem Bíblia, não tem Deus. Eu só conheço Deus pela Bíblia, a não ser que Deus se revelasse individualmente para cada um. Então a Bíblia me fez conhecer Deus. E Deus se fez conhecer por ela. Então, imagine um mundo que não tivesse. Como seria a nossa sexualidade? Pode ter certeza que ela seria a mais depravada possível, ok? Então, nós aqui que estamos falando de pureza sexual, seríamos os mais terríveis da Terra, porque não teríamos o norte, não saberíamos definir que sexo que eu tenho e para que ele serve e por que eu nasci assim. Então a Bíblia ela nos dá esse norte e é muito importante que esse pensamento não seja impedido. Está também na nossa Constituição, né? Nós não podemos ser privados, a nossa mente não pode ser privado de pensar, de se expressar, de falar, desde que seja óbvio, com muito respeito e também com muito critério. Mas o que nós estamos vendo é uma onda de ataques, né? Esses dias eu vi um rapaz, não sei se ele representa o grupo LGBTQIPNA+, falando que os conservadores deveriam ser calados, bloqueados, enfim. Já há o cancelamento natural, isso é fato, né? O cancelamento natural, e tanto de empresas, de pessoas nas redes sociais e fora dela, e também a liberdade de expressão ela deve existir em qualquer país democrático. Então uma pessoa dessa que defende os seus direitos, assim como nós estamos defendendo nós, falar que o outro não pode se expressar, não pode falar, e ainda mais falando em um ambiente de televisão, é muito absurdo isso, né? Muito absurdo isso. Eu costumo falar na escola dominical para os nossos alunos que a homossexualidade, não pode falar homossexualismo, né? É homossexualidade, tá? Isso é uma coisa que a gente aprendeu na escola dominical. A homossexualidade, ela sempre existiu. Não é nenhuma novidade para a igreja e nenhum problema. Isso é fato. Se algum homossexual, lésbica ou qualquer pessoa acha que nós somos o problema, pelo contrário, nós não consideramos esse grupo um problema, porque isso existiu desde os tempos bíblicos e até antes dos tempos bíblicos. O que eu sempre bato na tecla, como teólogo, como professor, como cristão, é a questão da imposição do Estado, a questão da imposição desses grupos de minoria,
em querer impor uma norma, algo normativo para minha família. Isso eu não aceito. Isso ninguém aceita. Porque a sexualidade, nós acreditamos nessa sexualidade e também na questão do gênero, por questões bíblicas. Nós abordamos esse tema. Então eu não posso ser tolhido de pensar e falar e de acreditar que o meio para a sobrevivência do ser humano é através do gênero binário, né? Macho e fêmea, para a sobrevivência. Se existir outros, sem problema nenhum, mas desde que não haja uma imposição dentro da minha casa, dentro da minha família e também dentro da minha igreja, ok? Então vamos lá. Vamos aqui pular, né? Vamos para o tópico 3, efeitos da ideologia transgênero. Vamos lá. A depreciação da heterossexualidade. Aqui nós já vamos falar sobre essa questão. Os ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 91, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. A heteronormatividade é uma imposição social para ser ou se comportar de acordo com o gênero. Então eles acreditam que essa heteronormatividade é uma imposição social para ser ou se comportar com o sexo definido. Isso eles criticam muito a questão das crianças, né? Que os casais héteros e os casais conservadores, eles estimulam a menina a ser menina através de bonecas, então isso se torna uma opressão, se torna um fardo para aquela criança e para o menino também. Enfim, são essas questões que são envolvidas aí e que realmente nós potencializamos, nós conservadores e cristãos, potencializamos o sexo biológico que o menino e a menina nasceu. Isso é fato, tá bom? Vamos lá. Que já é um termo doutrinador. É um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Isso ele está falando aqui da heteronormatividade. E aqui, nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Aí, meu irmão, aí o bicho pega, porque quando a gente fala disso, nós estamos tolindo o outro de falar, de se expressar, a liberdade de expressão, a liberdade de consciência, tá bom? É uma lei. Liberdade de consciência. Liberdade de expressão é uma lei, ok? Então vamos entender isso, vamos entender essa questão. A homofobia e transfobia é uma lei análoga à lei do racismo, porque não existe lei sobre homofobia e nem lei sobre transfobia. Então existe um entendimento, na verdade, do STF. A lei sobre o racismo é a Lei 7.716 de 1989, do presidente José Sarney. O que acontece? Houve uma ADO, que no caso seria uma ação direta de constitucionalidade por omissão, ou seja, o STF julgou, por entendimento, que a Câmara dos Deputados deveria ter votado uma lei concernente a essa questão e não votou. Então eles abrem uma ADO. Abrindo isso daí, houve um julgamento dia 13/6/2019, ao qual a publicação aconteceu no dia 6/10/2020. Daí, a lei de homofobia e a lei de transfobia é uma lei análoga à lei do racismo. E lembrando que essa lei do racismo não inclui só racismo, tá bom? Tem muita gente que é equivocada nessa questão. É sobre nacionalidade, racismo, religião está incluída nessa mesma lei que foi adicionado homofobia e transfobia. Então olha para você ver, ó, o artigo 20 dessa lei, Lei 7.716, fala o seguinte: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de cor, raça, etnia, religião ou procedência nacional
reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, assim, quando acontece para o nosso lado, não acontece nada. Mas se é do nosso lado para eles, é prisão, é multa, tá bem complicada essa situação. O parágrafo 2º diz assim, ó, crimes por intermédio, ou seja, por intermédio, por meio de comunicação social, muita gente foi pego nisso, né? De publicações em redes sociais, da rede mundial de computador ou publicação de qualquer natureza, jornal, alguma coisa, pode dar reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, se um juiz entender que houve uma discriminação, que houve homofobia ou transfobia, você pode ser punido por isso. O parágrafo 2A dessa lei, Lei 7.716, se o crime for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinada ao público, reclusão de 2 a 5 anos e proibição de 3 anos a locais destinados à prática esportiva, artística e cultural e destinada ao público. Por isso que aquele pregador americano, ele estava num congresso em Brasília, ele falou sobre a homossexualidade, ele foi processado. Eu não sei qual foi o fim, mas eu lembro que ele foi processado por homofobia porque estava falando em um espaço público, né? Era um evento geral. Então, olha para você ver aonde nós estamos chegando, né? Entender essa lei é interessante, porque nós estamos falando nas redes sociais, nós estamos falando na igreja. Então, se nós falarmos dentro da lei, falarmos de maneira consciente, sóbria e inteligente, pode ter certeza que não vai ter nenhum problema, tá bom? A construção de narrativa. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém, de se sentir homem ou mulher, deve sobrepor aos aspectos biológicos, ou seja, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Exigem terapia hormonal, cirurgia de direcionamento sexual como pretensas soluções. Isto é tão sério que o ativismo na educação e na saúde pública acaba tendo padrões de imposição e doutrinamento de crianças e adolescentes. Também cai na questão da divulgação, né, da ideia do nascimento fora do corpo, ok? Então, vamos falar um pouco sobre isso daqui, ó, sobre o redirecionamento sexual. Fiz um estudo bem interessante. O redirecionamento sexual no Brasil antes era de 21 anos para cima. Agora, com a resolução do Conselho Federal de Medicina, a partir dos 18 anos pode-se haver a mudança de sexo, 18 anos, e com 16 o tratamento hormonal. Porque exige exige aí uns procedimentos para se fazer. Por exemplo, primeiro, há necessidade de fazer um tratamento hormonal. Assim, começando com 16 anos. Nós vamos ver que a mudança de sexo já é autorizada pelo SUS desde 2008, mas a demanda é alta, então as pessoas começam a procurar o particular. Então, na verdade, há uma construção de um novo órgão genital que é chamado de neopênis e também de neovagina. Então, esses dois são reconstruídos, né? Novo. Então, 3 etapas devem acontecer. Primeiro, o acompanhamento deve ter psicólogo, psiquiatra e assistente social. Segundo passo, a realização do tratamento hormonal. Terceiro passo, assumir socialmente o gênero que deseja adotar. Então, tem que estar na identidade. E essa etapa vai levar aí durante uns 2 anos. Então, se a pessoa começar com 16, com 18 ela pode fazer a cirurgia. Dura 2 anos para adaptação, seja ela por causa das questões hormonais, né? Adaptação física, social e emocional pelo psiquiatra, psicólogo e também pelo assistente social. Vamos lá. O médico que cuida dessa questão é o endocrinologista, tá bom? Então, como é que acontece esse tratamento?
O tratamento inibe a produção natural de hormônios, seja do menino ou da menina, tá bom? Inibe a produção natural. Quais são essas duas substâncias? A testosterona, que é gerado no testículo do homem, tá bom? E o estrogênio, que é produzido no ovário. Então, é inibido, através do tratamento, a produção. No lugar desses, é inserido, através de tratamento, os hormônios que são tomados aí pelo resto da vida. Após certo tempo de tomando hormônio, por exemplo, eu sou homem, tomo hormônio estrogênio. E se eu fosse mulher, eu tomaria testosterona. E durante um bom tempo tomando esses hormônios, porque é para a vida toda, há sim o perigo da infertilidade, tá bom? Então, esses hormônios de testosterona no gênero feminino, causa superprodução de glóbulos vermelhos, causando a coagulação do sangue, gerando cansaço, fraqueza e falta de ar. Pode acontecer. Os hormônios estrogênio no sexo masculino, porque o estrogênio é produzido pela mulher no ovário, causa risco de trombose, derrame, embolia pulmonar, funcionamento alterado do fígado, além das questões de não poder fumar ou beber, ok? O próximo passo aqui, entendendo tudo isso, é a questão da linguagem neutra. Eu até coloquei aqui, tá aqui meu papelzinho aqui, meu rascunho. A questão da linguagem neutra, vamos entender aqui uma questão interessante, ó. O autor colocou aqui a questão da linguagem, a terminologia neutra, que a militância pretende substituir as vogais A e O. Vamos entender isso daqui, ó, bem facinho para você compreender. Primeiro, essa já é uma ideia no Brasil desde 2004 no Brasil, ou seja, a ideia da linguagem neutra e o objetivo é evitar a exclusão de pessoas com base na sua identidade de gênero, sexualidade ou aspecto de identidade. Beleza. Então, quais seriam as palavras? Não são todas, não são o vocabulário, a língua portuguesa. É as palavras que definem pessoas e grupos, tá? Por exemplo, se eu fosse falar ele ou ela, eu falaria elu, para identificar ele ou ela. Se eu fosse falar dele ou dela, eu falaria delu. Se eu fosse falar homem ou mulher, eu estou especificando e identificando, eu falaria pessoa ou indivíduo. Se eu fosse falar todos ou todas, eu falaria todes. Se eu fosse falar prezado ou prezada, eu falaria prezade. Se eu fosse falar amigas, eu falaria amigues. Então, não existe um único jeito de usar a linguagem neutra. Isso pode variar de acordo com o contexto e preferências individuais, então isso pode variar muito. Qual que é a grande questão aqui dessa linguagem neutra? É que em muitos estados e no próprio Brasil e em outros países, esses termos estão inseridos em documentos oficiais. O próprio STF usa, a Câmara dos Deputados estão usando, o Senado está usando e outras entidades usando esses termos. Em vez de falar homem ou mulher, por exemplo, fala indivíduo, pessoa e quem está ouvindo nem percebe. Mas na verdade ele já está usando a linguagem neutra, né? Elu, delu, todos, prezados, amigues. Então você vai ver que no início eles usavam o X no lugar das vogais. A, O. No caso aqui ele colocou A e O, né? A, O. Eles usavam aquele A de arroba, né? Todas. E todos ou todas e colocavam um X também no lugar do O e no lugar do A. Mas dificultavam a leitura e a fala. E por causa disso se usa muito, por exemplo, nesse caso aqui, todes com E ou todes com DS. Então, essa linguagem neutra está caracterizada nesse ponto aqui.
Uma vez eu falei numa conferência aqui em Franca, 1.200 pessoas. Eu fui fazer uma crítica social, né? O meu texto falava sobre esse tema e eu falei isso. Deu muita polêmica na época, né? Saiu em algumas mídias digitais aí. Eu fui falar, eu saúdo a todos, a todas e a todes. O pastor presidente até assustou na hora, mas já estava no cronograma eu falar isso. Porque eu queria causar esse impacto no meu pastor presidente que estava atrás de mim. Os pastores que estavam atrás de mim ficaram com o olho desse tamanho. Mas eu queria realmente levantar esse alerta da linguagem neutra dentro da igreja, porque isso poderia entrar de maneira sorrateira, principalmente esse termo que nós usamos aqui, ó, em vez de falar homem ou mulher, usar pessoa e indivíduo, né, entendeu? Então, muita gente não gostou, muita gente achou interessante, quem estava lá entendeu. Fato é que a gente está nessa função de alertar, de ser uma voz profética dentro desse contexto e mostrar a realidade bíblica. Amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique aí, nos abençoe. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E Deus abençoe você. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?